Com o Espírito no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 4. Nas Bíblias que tem a mesma diagramação desta do púlpito, no Velho Testamento, página 486, 486. Nós vamos iniciar no verso 8, vamos ver o que o Senhor prepara. E sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeia, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ele, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardoou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me cobriu e não o manifestou. E disse ela: pediu eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles, e as suas mãos sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino
olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu somente até aqui. O horário vai rápido, irmãos. Acabamos estendendo a leitura, uma parte conhecida também. O homem de Deus passava por aquele lugar em Sunem, e essa sunamita, ela percebeu, irmãos, que tinha alguma coisa diferente nesse homem. Porque, irmãos, aquele que serve a Deus, tudo entrega a Ele, irmãos. A vestimenta, o porte, o caráter, as palavras, os trejeitos, tudo indica que ele é diferente. As irmãs ainda é mais fácil, né, irmãos? Pelo traje, pelo cabelo. Os irmãos, numa roupa usual comum, mas, irmãos, aquele que é atento a alguma coisa, fala: tem alguma coisa diferente nessa pessoa, nessa mulher, nesse homem. Então o nosso próprio porte dá testemunho de nós, irmãos. Bem-aventurado é o crente que carrega o testemunho da graça, no olhar, na boca, no falar, no porte, irmãos, porque você é testemunha viva da obra de Jesus Cristo no madeiro da cruz, irmãos. E essa mulher viu em Eliseu que esse homem era diferente. Irmãos, e aquele que sabe que pode fazer o bem e não o faz, poderá o Senhor achar pecado nele. Isso está lá, é bíblico, está escrito aqui neste livro atemporal. Se pudermos fazer o bem e não o fazemos, poderá o Senhor achar em nós pecado, irmãos. E essa mulher tinha a condição de fazer o bem para aquele homem. O Senhor tomou o coração dela e construiu um quartinho. E ele passava lá, de vez em sempre, de vez em nunca, caminhando, passava lá no quartinho, comia um pedacinho de pão, ia descansar, e ela contente. E bem-aventurado é aquele que serve a Deus com alegria, com amor, que trabalha nesta obra, não, irmãos, para trazer benefício próprio, para mostrar para um homem, para uma mulher, ou para uma igreja, para uma cidade, para algum lugar, de que você está trabalhando na obra de Deus por um status, de forma alguma. Tem até um irmão que está aqui, que foi uma surpresa encontrá-lo. Nós trabalhamos juntos na RGE todo ano, irmãos, e nós temos amor por trabalhar na RGE, na semana da reunião gerais de ensinamentos. É a melhor semana do ano, não é? Para nós é. Quando eu fui para o ministério, há alguns anos, falaram assim para mim: você vai continuar trabalhando na RGE? Sabe o que eu falei para os irmãos? Eu falei: é mais fácil eu deixar do ministério, mas eu não deixo trabalhar na RGE. Bem-aventurado é aquele que trabalha para o Senhor, para o Senhor, como está escrito, irmãos, salvo engano em Colossenses: tudo que fizer, fazei para o Senhor. E você está aqui hoje triste com alguma coisa, porque você trabalha na obra de Deus e alguma coisa na tua vida não está indo bem. Mas te diz o Senhor por essa palavra: continua trabalhando, que o Senhor está trabalhando no oculto na tua vida também, irmãos. E essa mulher fez um quartinho para ele, e é óbvio, o Senhor não fica devendo nada para ninguém, nem para mim, nem para o músico, para ninguém, irmãos. Tudo o que nós fizemos na obra de Deus, o Senhor nos retribui. E não que fazemos na intenção de sermos retribuídos pelo Senhor, de forma alguma. Que Deus maravilhoso é esse, que nós trabalhamos para Ele, Ele nos abençoa, nós ainda somos fracos e imperfeitos, de nós para o Senhor somos servos inúteis, dele para nós nos chama de reis e sacerdotes, não nos deve absolutamente nada, e se tão somente formos fiéis, ainda herdaremos a coroa da vida eterna, irmãos.
Você está aqui visitando essa obra, você não percebeu ainda a riqueza e a grandeza que tem no meio desse povo. Você está esperando o quê para fazer um concerto com o Senhor e servir a Deus e trabalhar nessa obra de todo o teu coração e de toda a tua alma também, irmãos? Você está aqui examinando essa obra? Olha essa mulher, ela examinava esse homem. Faz um quartinho lá. Vamos fazer um quartinho para ele. E, irmãos, como o Senhor não deve nada para ninguém, o homem de Deus, Geazi, chama ela lá. Tem que fazer alguma coisa para essa mulher. Essa mulher é muito boa, ela é muito amorosa. Essa mulher dá pão, dá pouso, dá água, né? Com certeza ela fazia um docinho lá, mandava para ele também, e ele se alegrava. Irmãos, bem-aventurado é aquele que tem o dom de hospedar, o dom, irmãos, de tratar bem, o dom, irmãos, de dividir aquilo que tem. Tem gente que tem medo de dividir o que tem, acha que vai faltar. Está fazendo Deus pequenininho. Aqui não falta nada, irmãos. Aqui não tem desperdício, mas aqui é tudo com abundância. É a graça do Filho de Deus. Ela não ficou preocupada se ia faltar um pedacinho de pão. Ela não ficou preocupada porque o quartinho ia pegar um pedacinho do terreno, ia ser no cantinho do muro. Deixa a tua preocupação na mão de Deus, te diz o Senhor por essa palavra, não vai faltar nada. E aí, o homem de Deus mandou chamar ela. Ô Geazi, o que a gente faz para ela, hein? Eles têm tudo aí, né? Tem jumento, tem fazenda, construíram um quartinho para nós. Eu acho que eles devem estar bem, né? Irmãos, mas não é essa riqueza que é tudo. Por sinal está escrito que o dinheiro é a raiz de toda amargura. Bem-aventurado é aquele que tem uma benção material e sabe usufruir dela na obra de Deus também. Mas todos que estão aqui, toda a casa, 2 pedidinhos de oração lotado. Esses pedidinhos de oração não é, irmãos, um mero protocolo. Não, está escrito aqui: comunicai ao santo as suas necessidades, para que seja levado em oração e intercedam por ti junto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então cumpre o que está escrito aqui. Quando pega o papelzinho de oração e traz aqui, você está comunicando à igreja as suas necessidades. E hoje tem muita necessidade aqui na Vila Ré. Glória ao nome santo do Senhor. E essa mulher tinha um desejo, uma necessidade. Olha, ela não tem filhos. Você já pensou, irmãos? Foi chamada na presença do homem de Deus, que representava a palavra de Deus naquela época. O profeta que representava, irmão, o dom de Deus sobre ele. A palavra de Deus na boca dele. Olha, a esse tempo, a certo tempo, Deus te dará um filho. E ela duvidou: mas eu já sou velho, meu marido é velho, não brinque comigo. Porque aquele que almeja alguma coisa, irmãos, se ela for uma coisa até impossível aos nossos olhos, a nossa condição humana, a nossa mão, e o Senhor manda uma palavra, o nosso coração ferve, irmãos. E nós saímos da casa de oração, levando no nosso coração a palavra. E quando nós vamos orar, o Senhor nos visita, irmãos. E nós confiamos no Deus que nós servimos. Porque olha o que ela perguntou: não mintas para mim. Deus não mente para absolutamente ninguém, irmãos. Se você está na dúvida do que Deus falou que vai fazer na tua vida, tenha certeza que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Você vê aqui preocupado: o Senhor está se perdendo. O Senhor não está se perdendo nada. Deixa na mão de Deus. Deus está trabalhando. E o Senhor começou a trabalhar na vida dela. Ela ficou gestante e nasceu um filho. Imagina a alegria de carregar um filho, irmãos, e abraçá-lo. E o menino foi crescendo. Mas a adversidade bateu na porta dela. O menino ficou enfermo. Estava junto com o pai. Ai, minha cabeça, pai, minha cabeça. Irmãos, que enfermidade será que era aquela? Não sabemos. O que o
o pai fez? Manda para mãe. Manda para mãe. Mãe tem mais jeito. Mãe tem mais feeling, né? Mais toque, mais facilidade. Mãe percebe. Mãe sabe que não está bem. Mãe só de olhar já sabe que tem alguma coisa errada. E chegou lá na mãe, ai minha cabeça, ai minha cabeça. A comparação dessa palavra hoje, você está achando que o Senhor não sabe? A palavra é a nossa mãe. A palavra fala conosco. E a palavra sabe onde está doendo. A palavra sabe onde está preocupando. A palavra sabe o que está acontecendo. A palavra sabe que a tua força está pequenininha. A palavra sabe que você já não está mais resistindo. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas você não vai morrer como esse menino morreu. Você não vai morrer, porque hoje não está Eliseu aqui, nem Geazi o moço. Hoje está o Senhor Deus e o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo explanando para essa igreja. Você não vai morrer. Glória ao nome santo do Senhor. E a mãe percebeu, e a criança ali no joelho dela, a criança faleceu. Imagina o desespero dessa mãe, irmãos. Morreu. Promessa. Abracei, beijei, amei. Sepultar uma esposa? Somos viúvos. Sepultou o marido? É viúva. Sepultar os pais? Somos órfãos. Sepultar um filho? Não tem nem conotação. Não tem nenhuma nomenclatura para isso. Imagina a dor de um pai e de uma mãe. O que ela fez? Vou pôr esse menino lá no quartinho do homem de Deus. Eu creio que Deus pode fazer uma obra. Hoje não é um quartinho do homem de Deus aqui. Hoje é a casa de oração da Vila Ré. Culto é audiência com Deus. E ela foi ter uma audiência com o homem de Deus lá. Tudo vai bem? Vai bem. Chegaram aqui com um sorriso no rosto, com alegria. Por mais que o coração veio assim, ó, despedaçado, a preocupação batendo na porta. Senhor, tem piedade, tem misericórdia, Senhor. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? A tua situação não é um filho que está morto, glória ao nome santo do Senhor, mas é uma situação difícil. Calma, a palavra ainda não acabou, mais uns minutinhos só ela termina, mas calma, o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Tudo vai bem, mulher? Vai bem. Mas ela não aguentou, irmão. Ela desmoronou. E Geazi quis tirar ela. Não, deixa. Ela está com o espírito amargurado. Ela está triste. Deus já tinha revelado para ele o que tinha acontecido com ela. E aí o que Eliseu deve ter, né, arrazoado com Deus? O que Eliseu arrasou com Deus? Senhor, Tu tomou a minha boca, preguei para essa mulher, Senhor. Falei para ela que Tu daria um filho para ela. Eu não tenho condição, como que eu vou dar outro filho para ela, Senhor? Se foi Tu que falou, é a Tua palavra. Será, irmãos? Preocupação bateu em Geazi também. E agora? O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Tu falou que ia dar um filho, deu. Tua palavra é verdadeira. Ele ainda perguntou para mim, não mintas para mim. E eu falei para ela, Senhor, o que Tu mandou, não menti para ela. E agora, Senhor, o que eu vou falar para essa mulher? Será que Geazi também não estremeceu lá, irmão? O Geazi não, Eliseu, perdoa. O Geazi, pega o meu bordão aí, corre lá. E se Deus faz uma obra lá? Não aconteceu nada. Não adianta, irmãos, a gente querer pôr a nossa mão. Não adianta a gente querer se antecipar. Não adianta a gente querer criar um tempo para que alguma coisa aconteça. Não adianta. É no tempo de Deus, é na vontade de Deus, é no caminho de Deus. Você veio aqui hoje, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Mas te diz o Senhor e prega para Vila Ré hoje, o tempo está chegando aí, o Senhor vai fazer uma obra. E Eliseu falou, quer saber de uma coisa, Senhor, vou eu mesmo lá.
É eu que vou lá, Senhor. Não tenho nada, mas no teu nome eu vou lá. Porque se tu falou, Senhor, que ia dar o filho, tu deu. E só quem tem poder de dar a vida de novo é tu, Senhor. Chegou lá no quartinho que ele costumava dormir. Você acha que Eliseu também não ficou triste? Ele passava lá, ele comia pão, ele dormia lá, bebia água, conversava com o marido dela, conversava com ela. Olha, Deus cumpriu, pôs na minha boca. Será que quando o menininho chegava lá, alegre e contente, Eliseu estava encostando lá para comer um pãozinho, dormir, um pouso, o menininho corria lá, pulava no pescoço de Eliseu. O homem de Deus chegou, a alegria do menininho, ele conhecia o menininho já era grande, ele conhecia, ele sabia do menininho. E ele chegou lá e viu o menininho morto em cima de uma cama, irmãos. Que sofrimento, que tristeza, que angústia, que aflição. E agora, Senhor, o que eu faço? O que você faz? Coloca o teu rosto sobre o rosto do menino, coloca a tua mão sobre a mão do menino, deita o teu corpo sobre o corpo do menino. Glória ao nome santo do Senhor. Ele já não é mais um menino, mas quando nós vamos orar, nós colocamos nosso rosto sobre ele na nossa oração, colocamos a nossa mão na mão dele na nossa comunhão. E aí nós começamos a orar, mas ele está vivo, ele não está morto. É nós que estamos precisando reviver o nosso espírito, reviver a fé, reviver a nossa esperança, a nossa força, o nosso ânimo. Em nome do Senhor Jesus, seja revivido tudo isso na nossa alma hoje. Glória ao nome do Senhor. E ele fez conforme Deus havia dito. Faça tudo isso. E o menino espirrou. E aí, ele deu uma volta na casa, olhou, deu uma volta na casa pensando, Senhor, ainda não aconteceu, como Deus já disse alguns minutinhos atrás, mas vai acontecer, é o tempo, é só o tempinho, nós estamos presos nesse tempo, nós estamos presos no tempo, nós não conseguimos adiantar ou atrasar, não, nós estamos presos no tempo, mas o nosso Deus, ele não está preso no tempo, ele se move no tempo. Não estou entendendo a palavra, Senhor. Não está entendendo? Então Deus vai explicar para nós agora o que você veio aqui, que você não conseguiu até o dia de hoje, te diz o Senhor, em poucos dias o Senhor fará acontecer na tua vida. O Senhor vai adiantar o tempo e você abraçará uma obra e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Não tem nada perdido. Você veio aqui buscar a palavra hoje? Vou congregar na Vila Ré, sexta-feira, sextou, vamos lá. Olha aqui que sexta maravilhosa. Para nós sextou é isso aqui, irmãos. Sábado é culto. Domingo é... O que vai ter mesmo domingo agora? Ensaio regional. Moisés está com sorriso na orelha já. Vai ter ensaio regional. E vai ter culto. Nós quando era jovem congregávamos de manhã na reunião, congregava na reunião da mocidade à tarde, congregava no culto à noite, se deixar ainda fazia visita. Chegava em casa tropeçando de sono, mas tinha orado o dia inteiro. E quando não tinha reunião da mocidade, nós corríamos lá no Jardim Paraguaçu, né? Saudoso irmão de Djalma, oh, que saudade. E nós congregava de tarde, de dia e de noite. Glória ao nome santo do Senhor. Não tem nada perdido. Sextou na Vila Ré, Senhor. Qual vai ser a palavra? A palavra é essa. Não tem nada perdido. Vai para a tua casa. Sai daqui, leva no teu coração. E se o adversário cruzar o teu caminho, você fala, para trás de mim, Satanás. Deus falou que não tem nada perdido. Deus seja sempre louvado.